Ser mãe e universitária é persistência, coragem, uma aventura. É muito complicado. Acho que ser mãe na universidade é muito mais do que ser só mãe e estudante, né? Eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou professora, eu sou militante e sou mulher, então eu tenho que ser magra, aquelas coisas todas. Então é muito mais que isso, né? Ser mãe, ser mulher já te dá 1000 responsabilidades. Quando você se torna mãe, essas responsabilidades dobram e se multiplicam. E quando você se torna estudante da UFRJ, a sua responsabilidade triplica, porque há uma expectativa de todos em cima de você. E as suas tarefas, as suas demandas, elas multiplicam também. Então, é uma rotina muito difícil, é uma rotina exaustiva. E a universidade não está pronta para lidar com isso. Não existem programas voltados para as mães nesse espaço. Tem que ser guerreira, né? Porque hoje em dia a gente fazer uma dupla jornada de mãe, universitária, trabalhos, estudar para prova, tudo requer um tempo. Cuidar de criança pequena também. E, inclusive, a amamentação também exclusiva também é muito assim, complicado, né? Então a gente requer muito tempo. Antes, ficar em casa não fazia parte da minha rotina. Eu ficava o dia inteiro na faculdade, ia pra academia e ficava estudando. Hoje em dia não, eu preciso de um tempo para passar dentro de casa com a minha filha, fazendo coisas de casa. Eu não sou daqui, eu sou de Manaus e eu vim pra cá estudar. E foi totalmente diferente, porque eu vim pra cá estudar e acabei engravidando. Eu ajustei a minha grade de acordo com a minha necessidade de conseguir me formar a tempo para poder eu ir embora, né? Porque eu quero voltar pra minha terra. E conseguir também ficar um tempo direto com ele, sem ter que ficar indo de manhã e à tarde, ficando só à noite, sabe? Tirei um pouco ela do leite materno e coloquei um leite artificial, para poder vir e cumprir com as horas da faculdade. A gente fica nervosa, estressada, como é que vai ficar a criança em casa, entendeu? Elas ficam com meu esposo e com a minha mãe, que é a avó materna. Você abrir mão de trabalhar para poder ficar mais tempo com ela, mas aí faltam recursos básicos, e aí, enfim, a gente tem que ir criando estratégias mesmo para ser mãe, né? Ser mãe não é um problema, mas ser mãe nessa sociedade é difícil. Tá essa vida assim, entendeu? A gente só estuda quando ela dorme. Ontem eu só fui estudar de 11 à meia-noite, quase 1h da manhã. Antes eu tinha só a faculdade. Quando a minha filha nasceu, eu tive que, além da faculdade, tomar conta dela, que já é bastante coisa, e tive que arrumar um outro trabalho. Então, a minha rotina eu tive que otimizar. E hoje em dia eu não consigo mais puxar a quantidade de matéria que eu conseguia antes, eu não consigo cumprir a grade toda planejada para o período, eu puxo menos matérias, porque eu não consigo acompanhar mais as aulas e muitas vezes o tempo que eu tinha de estudo, eu tenho que ficar com ela, eu não consigo mais parar para estudar em casa com tanta eficiência que nem eu fazia antes. A UFRJ tem que ter algumas mudanças, realmente assim. A gente vê que é um pouco difícil hoje em dia a gente trazer uma criança para dentro da faculdade, de uma universidade, né? Ainda mais federal, entendeu? Então é bem complicado. E os olhares, entendeu? Assim, o preconceito é muito grande, existe o preconceito, entendeu? Eu não sabia. É um pouco diferente das mães jovens, né? Da história das mães jovens, eu escolhi ser mãe. Então fui apoiada quando a Flor era pequena ainda, né? Eu estava numa universidade particular e era muito mais tranquilo de viver, era muito mais tranquilo ser mãe na universidade privada, porque parece que tudo é mais tranquilo, tudo é mais fácil e você pode fazer do seu jeito, os professores são mais humanos. Eu acho que é muito diferente da universidade pública, né? Minha filha nasceu um pouco antes do planejado, então eu ainda tinha algumas provas para fazer do período, então eu cheguei a vir fazer prova até de ponto na barriga. Ela tinha, acho que 15 dias eu vim fazer prova. Vai ter vezes que eu não vou ter como deixar minha filha com meu esposo nem com a minha mãe, que eles têm afazeres. Vou ter que trazer ela para a faculdade. Será que vai ser bem aceita? Será que os alunos em torno vão aceitar?
Uma mãe conseguir terminar o período, né, com um bebê. E realmente é muito difícil. Realmente uma tarefa longa e difícil durante o período, porque uma hora que você tem que escrever, que você tem que ali estar escrevendo, pensando no que você vai fazer, você tem que estar aqui com o bebezinho balançando, tem que ficar brincando, e não é nem um pouco fácil. As mães às vezes têm que levar as crianças para dentro de sala de aula porque não tem com quem deixar. E às vezes incomoda, e a gente sabe que incomoda. A gente tem que trazer uma bagagem enorme com comida, com fralda para a criança, com brinquedos para a criança se entreter enquanto a gente está tentando ali, mas eu vi que não tem como. Realmente, se eu trouxer minha filha para dentro da sala de aula, não tem como a gente prestar atenção na aula e tomar de conta dela. É meio complicado, entendeu? É meio complicado, não, é muito complicado. Não existem espaços para receber essas crianças, não existem programas que possam conversar com essas mães ou que possam facilitar a vida dessas mães que têm jornadas triplas, quádruplas. É preocupante, porque somos mulheres, estamos nos espaços, mas essa instituição, como várias outras, se recusa a aceitar isso, né? Que as mulheres estão em todos os espaços e que a gente precisa modificar algumas estruturas para que elas possam se sentir confortáveis, né? Para que as crianças possam sentir parte também desse espaço que é de educação. Apoio dos professores eu tive, muito, na minha gravidez. Agora, voltando, né, eu vi que, assim, é um pouco complicado. Eu trouxe a minha filha uma vez para cá e não tem trocadores, né? Não tem uma área, assim, tipo meio que reservada pra gente, sei lá, algum local, né? A gente tem que procurar um ambiente mais, assim, sossegado para fazer a amamentação, ou então para a criança, né? Não tem. A universidade está mudando, o público está mudando, entendeu? Eu acho que as mães têm que ser um pouco vistas também. Tem que ter um aprimoramento, né? A gente está em 2017 para 2018, então eu acho que mudou muito até lá, está mudando a cada dia que passa. Eu acho que a universidade tem que mudar também, tem que ter um olhar mais assim cativador. É um olhar estranho tanto para a mãe, por ser mãe, e para a criança, por estar nesse espaço que é um espaço bruto, né? Adulto, careta demais, mesmo sendo um espaço de educação. Que é como se estivesse no não lugar, esse espaço não é para você. Eu fui para uma palestra de contação de histórias no Fundão. E aí, no caso, eu estava com a criança e todo mundo me olhando assim com o olho arregalado. E ela estava aqui no Canguru. E eu até contei isso no meu Facebook, até falei, tive até apoio das minhas amigas falando, não, você tem que fazer. Aí foi daí que surgiu o tema da minha monografia, que é Mães Universitárias. E aí eu me achei a pessoa mais estranha do mundo, porque eles ficavam me olhando com um olhar assim, tipo, você é aluna, você é daqui ou de outro mundo? Eu pensei que eu era de outro mundo, né? Porque os olhares eram diversos. Tinha uns que eram acolhedores, tinha outros que eram super assim, o que você está fazendo aqui com essa criança? É bem estranho, realmente a UFRJ tem que mudar muito. Várias dessas mães não tiveram esse apoio da família. Várias dessas mães são pobres, e aí ser mãe preta e pobre é muito diferente do que ser mãe branca da classe média. Então a gente não tem babá, os cuidados são terceirizados às outras pessoas. Então, se a gente cria espaços para que essas crianças possam ficar, a gente resolve metade do problema. Mas se a gente não puder fazer isso, a gente pode colocar um fraldário no banheiro masculino, outro no banheiro feminino. Por que não tem? É tão simples. Será que é difícil mesmo? Então, tanto dinheiro é gasto, né, com tantas coisas que não são essenciais, no meu ponto de vista. Então, por que ações simples não podem ser feitas? Criar um dia que a gente possa receber as crianças, que seja uma vez no semestre. Quando a universidade passar a perceber que esse espaço também é das mulheres, também é das crianças, você vai ver uma universidade muito mais alegre, muito mais colorida, muito mais interessante. As crianças vão passar a frequentar mais a universidade e esse olhar estranho, ele começa a se dissolver. Eu acho que não é difícil, eu acho que falta interesse, entende?